ministro Fernando Haddad veio nos trazer um encaminhamento em relação à questão da desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios. E o ministro Fernando Haddad vai externar a vocês o encaminhamento dado em relação aos 17 setores e também em relação aos municípios. Especificamente em relação aos municípios, nós vamos ter uma etapa importante de negociação política na próxima segunda-feira, dia 13, quando faremos no Senado Federal uma sessão de debates a respeito da situação fiscal e previdenciária dos municípios brasileiros. Foram convidados os presidentes de todas as associações de municípios do Brasil e também a presidência e diretoria da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional dos Prefeitos. Portanto, o problema previdenciário dos municípios passa a ser uma pauta muito importante e é também do Ministério da Fazenda, que vai buscar encaminhar uma boa negociação com os municípios. Eu espero que haja um bom desfecho em relação a esse tema. E em relação aos 17 setores, todos sabem da posição do Congresso Nacional de prorrogação da desoneração da folha até 2027, num projeto do senador Efraim Filho aqui no Senado Federal. Aprovamos com ampla maioria, também aprovado na Câmara dos Deputados, com derrubada de veto, com promulgação da lei. Houve a judicialização desse tema, uma decisão que o governo federal tomou e as impressões em relação a isso eu já as externei oportunamente, mas nesse momento é muito importante que a gente busque a convergência, busque aparar as arestas e encontrar um caminho de solução para essa questão de muitas empresas que hoje vivem um drama de recolhimento previdenciário já no mês de maio, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, repito, por mais que a gente discorde, a gente tem que respeitar, a cultura do respeito à decisão judicial é muito importante no Brasil, e agora com a boa notícia do ministro Fernando Haddad, o encaminhamento de um acordo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, convergindo os interesses da União e do Ministério da Fazenda com os setores da economia desonerados e também, evidentemente, a partir dessa etapa e na etapa da semana que vem, também uma busca de convergência com os municípios. Uma solução de um sem a solução de outro não seria bom. É muito importante que a gente consiga dar solução para ambos os segmentos, o setor produtivo e os municípios. Por isso eu gostaria que o ministro Fernando Haddad pudesse externar o encaminhamento dado pelo Ministério da Fazenda, pela Advocacia Geral da União, e agradecendo a deferência do governo federal também de tratar com o Congresso Nacional o encaminhamento dessa solução, compreendendo que o Congresso Nacional é parte da solução, não é parte do problema. Quero dizer que nós vamos respeitar o prazo de 2027, que foi objeto de deliberação do Congresso Nacional, com a diferença de que, a partir do ano que vem, começa o que a gente chama de phase-out. A cada ano você tem uma reoneração gradual até 2027. Em 2028, todo o sistema de folha de pagamento fica no mesmo patamar, sem nenhum tipo de diferença de setor para setor. Por que isso é importante para nós? Isso é importante, primeiro, que nós vamos dar respaldo para uma receita da Previdência. E é da lógica da reforma da Previdência o equilíbrio das suas contas. Então, quando a gente pede um sacrifício para o trabalhador, que tem que, às vezes, trabalhar 1 ano a mais, 2 anos a mais, 3 anos a mais, como aconteceu com a reforma da Previdência, nós temos que compreender que, da parte da receita, tem que haver uma correspondência do mesmo esforço, para que nós não venhamos a ter que enfrentar esse debate daqui a 2 ou 3 anos, que haja tempo, né, para o país se adaptar à nova demografia, aos cálculos atuariais que a Previdência tem que fazer, conhecido de todos vocês. Então, em 28, está tudo zerado, todo mundo com a mesma alíquota. Eu também disse ao presidente Pacheco que recebeu com satisfação a notícia de que nós, a partir do momento que encaminharmos para cá a segunda lei complementar referente ao imposto sobre consumo, nós temos 2 leis sobre imposto sobre consumo para regulamentar a emenda constitucional 132 da reforma tributária. Nós vamos nos dedicar à reforma da renda e da folha, porque nós sabemos que são 2 problemas que o país enfrenta, sendo que o da folha é ainda mais grave, pelas razões apontadas pelo presidente Pacheco, que sabe, né,
como empresário, como parlamentar, como pessoa atenta aos setores econômicos, que esse tipo de imposto, ele realmente precisa ser reformado. Mas para isso acontecer da melhor maneira possível, nós vamos fazer essa escadinha, essa gradualidade, mas eu entendo que se nós formos perseverantes, muito antes de 2027, nós teremos a aprovação de um substitutivo para isso, de alguma coisa que faça mais sentido do que o atual modelo. Todo mundo concorda que esse modelo, de certa maneira, está ultrapassado. Ele precisa contar com algum tipo de mudança para se tornar mais racional. Há abusos de toda ordem, há empresas substituindo trabalhadores com carteira assinada por mês, há uma infinidade de coisas acontecendo no mundo real que recebe a atenção da Receita Federal, preocupação de todos nós e que gera distorções e privilégios onde não há o compartilhamento por toda a sociedade dos custos da Previdência Social. Então, esse assunto terá que ser debatido. E eu tenho segurança em afirmar, pela maturidade desse tema no Ministério da Fazenda, que em 2025 vai ser o ano de deliberar uma alternativa a isso. Portanto, antes do prazo de reoneração, nós devemos apresentar uma solução global.